critérios são públicos, toda a pontuação é pública, não pode ter pontuação que você não saiba quanto é, né? Tem uma tabela que é pública também, e é regido pela norma 17024 da ISO, que a ABNT Brasil regulamentou, a NBR 17024, para a certificação de organismos de pessoas. Portanto, embora a certificação tenha uma prova de conhecimentos, ela não é somente a prova de conhecimentos, ela considera a experiência profissional. Considera, aí estou falando de profissão de nível superior, considera a escolaridade. Tem uma pontuação para graduação, para mestrado, para curso de especialização, para curso de doutorado, enfim, a tabela é toda detalhada. Eu trouxe a tabela de cor, eu não sei, fui eu que fiz, quer dizer, eu que gerenciei a aplicação, mas eu não me lembro dela de cor. Graças a Deus. E a partir de 1º de dezembro, nós vamos estar abrindo as inscrições para a certificação dos 3 níveis, quer dizer, o Notório Saber já está aberto, nós já temos, acho que, 18 candidatos que já se inscreveram, que estão na fase de entrega de currículo, documentação. E na área de engenharia, que também abrange a área de engenharia, mas não é específica, foi a primeira vez que isso ocorreu, né? Eu acho, a minha expectativa quanto a esse processo na área de nível superior é que isso se desenrole com muita agilidade. Na certificação para trabalhador de baixa escolaridade, eu tenho minhas dúvidas, porque eu, particularmente, faço parte de uma corrente que defende que exista uma passarela entre o sistema educacional e a experiência profissional. E até que isso seja construído, é uma gravidez longa, né? Porque o sistema de ensino, principalmente o sistema de ensino de nível fundamental e médio, não entende a necessidade dessa construção. Então, hoje o reitor estava dizendo, o engenheiro Nivaldo, né, que eu achei brilhante, estava dizendo, mostrando um pouco como que está o panorama da universidade. O engenheiro Marco Aurélio defendeu que nós nunca saíssemos da universidade. Na realidade, eu entendi que ele estava defendendo a educação continuada. E a educação continuada pode acontecer dentro da universidade ou fora da universidade. Ela não necessariamente, para ser continuada, precisa acontecer dentro da universidade. Um profissional de nível superior, bem formado, pode entrar numa outra área por caminhos próprios. Então, eu trabalho do lado do xerique, vamos supor que eu seja engenheira elétrica. O xerique é engenheiro mecânico. Eu trabalho 30 anos do lado dele. Será que eu não aprendi nada de mecânica com ele? Será que ele não aprendeu nada de elétrica comigo? E por que a gente não pode certificar o conhecimento que eu aprendi com ele e ele aprendeu comigo, e aí eu ter uma outra atribuição? Essa é uma discussão grande para o sistema Confiacrea. Hoje não pode, mas por que não pode? Por que esse profissional que adquiriu outros conhecimentos não pode comprovar esses conhecimentos e adquirir uma atribuição? Por que isso, no século XXI, não pode acontecer?
Talvez no século XIX isso não pudesse acontecer, no século XX isso não pudesse acontecer. Mas hoje, no século XXI, eu acho que é um desafio para o sistema se manter enquanto sistema representativo. Quer dizer, existem questões que estão embutidas dentro do que eu estou falando que podem nortear um novo caminho para o sistema Confiacrea. Pois é, mas deixa eu lhe explicar. Não existe dificuldade nenhuma. O aluno se forma, no dia da formatura ele recebe o registro provisório do conselho, desde que aquela escola tenha sido providenciado cadastramento durante o curso. Se você não consegue registro, você tem registro no conselho, por que você não consegue não ser o responsável técnico? Ou você já está em outra empresa, né? É um caso de dupla, você está dizendo que não é, ou existe algum problema com você. Agora, normalmente, não tem dificuldade nenhuma. O coordenador da Câmara de Elétrica estava aqui até ainda agora, você podia ter conversado com o professor Sabatino, que ele ia lhe explicar a dificuldade pela qual você está passando. Agora, esse caso não é um caso daqueles que a Carmen falou, do século XIX da nossa legislação. O século XIX da nossa legislação é aquele que o garoto acorda com 18 anos, no dia seguinte ele vai se inscrever no vestibular, e aí ele se inscreve como engenheiro civil. Fica condenado o resto da vida a ser engenheiro civil e não pode fazer mais nada na vida. O dia que vier a certificação profissional, como a Carmen disse, ele adquirindo conhecimentos, informações e havendo certificadoras, ele pode adquirir atribuições, desde que o sistema preveja isso na sua revisão de legislação. Vê depois ali com o Fernando, que é da Câmara de Elétrica, que ele vai te ajudar também, tá? Eu acho que, embora a certificação de pessoas já esteja sendo discutida no Brasil desde a década de 70, ela adquire cada vez mais nuances que dificultam um pouco a sua compreensão e erguem barreiras para que ela não seja implementada. Eu acho que a maior barreira, no caso de profissões regulamentadas, é a própria legislação que não prevê. Um dos desafios, e eu não sou engenheiro, esse é problema de vocês resolverem, não sou eu, mas um dos desafios que eu acho que o sistema Confiacrea tem a enfrentar, pelo menos a enfrentar, é, no meio do século XXI, ou na primeira metade do século XXI, não ser capaz de reconhecer que seu profissional qualificado pode adquirir outros conhecimentos por conta própria e pode certificar esses conhecimentos. É quase como dizer, olha, meu amigo, você um dia foi engenheiro químico, você vai morrer engenheiro químico, você não tem capacidade, a não ser que você faça um outro curso. Isso é um desafio. E eu conheço razoavelmente bem o sistema Confiacrea. Talvez até melhor que muito engenheiro. Já trabalhei lá. Eu acho que, se o sistema Confiacrea não quiser se esvaziar pelo profissional, né, se distanciar efetivamente do profissional, vai ter que entender o que é o profissional do século XXI. Obrigada. Oi, para encerrar? Oi? Tá bem. Eu não esperava que, aos 64 anos de idade, engenheiro, passar por uma certificação, mas quem sabe eu vou enfrentar esse desafio, né? Bom, já fui ligado à indústria, hoje estou na universidade e me aposentei na UERJ. Os últimos anos eu fiz parte do conselho
universitário, e uma das brigas que nós tínhamos lá, e que eu perdi todas, era que a universidade exigia, para concurso, ao UERJ, o título de doutor. E eu dizia o seguinte: olha, podem existir engenheiros muito bons que não têm o mestrado nem o doutorado, mas o cara é muito bom naquilo que faz. E nós vamos dispensá-lo? E eu perdi, eu e outras pessoas. Só a medicina que ficava ao meu lado, porque a medicina sabe que às vezes ele tem um bom médico, que sabe, um bom cirurgião, por exemplo, e que não tem nem o mestrado nem o doutorado, mas ele poderia, é um cara altamente certificado pela vida prática, tá certo? Então esse é um problema sério. Eu até me lembro que eu falei, se o Steve Jobs, eu não sei se ouviram falar em Steve Jobs, foi o fundador da Apple, que faz o Macintosh, ele não terminou o curso de graduação dele. Ele tem um belo discurso que ele foi paraninfo de uma turma, acho que em Stanford, não me lembro, na internet, que ele conta um pouquinho da vida dele, né? E ele não poderia entrar para a universidade. E foi que criou o computador, o sistema operacional mais avançado do mundo, que é o macOS, né? Então, esse problema da certificação, me parece que é aquilo sujeito. O cara é bom nisso, então, mesmo que ele não tenha aqueles pré-requisitos acadêmicos, como diploma, tempo de universidade, ele pode ser certificado naquilo. Isso é uma boa coisa. Perfeito? Isso é positivo, né? Porque a vida profissional ensina muito a pessoa, né? No entanto, embora existam algumas dificuldades no caso do ramo da engenharia. Alguns ramos da engenharia, isso é mais fácil de fazer em algumas atividades. Outras, eu acho muito difícil você certificar, eu acho, alguns ramos. Por exemplo, eu estava aqui pensando, vi o Brant ali, que é um estudioso em microeletrônica, já estudou, e o Brasil não faz microeletrônica. Todos os chips que vocês estão aí nos seus celulares, computadores, são todos feitos pela Intel americana, chinês. O Brasil, nós não temos projetista, não temos fábrica de chips aqui, projetos. Como é que a gente vai certificar uma pessoa que nunca exerceu aquilo, né? É uma dificuldade. Zé Luiz Cardoso, por exemplo, é um dos engenheiros civis mais brilhantes do Brasil. Não tem mestrado, não tem doutorado, autor de centenas de obras de artes, viadutos, pontes, barragens, não é? E não tem a titulação acadêmica, né? Esse certamente seria certificado na área de projetos, né? Porque ele já demonstrou muito. Não sei se precisa, né? Não sei se um Zé Luiz Cardoso precisa, mas é um cara que é uma referência, né? Um outro, Lobo Carneiro, que foi fundador do programa de pós-graduação de Engenharia Civil da COP, né? Foi um brilhante aluno da UFRJ, já faleceu, né? Homem de prestígio mundial. Ele não tinha o mestrado nem o doutorado, só graduação, mas ele foi reconhecido pela universidade. Então, eu acredito que a ideia é boa, no meu ponto de vista acadêmico, e acho apenas que, em algumas áreas é fácil, o soldador é facílimo, né? O Volotão. O César Ouro fazia certificação de soldadores, não é isso? Ainda faz, não é? É fácil. Agora, certas áreas que lidam com o pensamento, com a concepção, com a engenhosidade, de onde vem engenheiro? Vem de engenhosidade, não é isso? Engenharia, de engenharia. Algumas áreas eu acho que vai ser um pouco complicado, vai ter que ter muito estudo, e quem vai certificar, né? Eu até estava pensando aqui com o professor de educação à distância, né? Que tem um sucesso lá, né? E vocês fazem engenharia também à distância, né? Por exemplo, uma forma, e sem prova, quer dizer, sem aula presencial. Ele apenas faz a prova, não é isso? Vai fazendo as provas das disciplinas ao longo do curso, né? Para obter o diploma de engenheiro, não é isso? Ele só faz provas, ele não frequenta a aula lá, ele faz a aula ao vivo, à distância. Mas se ele não assistir a aula e só fizer as provas, ele recebe o diploma, não recebe? Recebe. Então pronto, olha aí, uma saída para a certificação, a educação à distância. Que realmente no mundo de hoje, onde nós estamos tendo uma quantidade de informações pela internet fabulosa. Você que se quiser aprender qualquer coisa, você vai na internet, ou qualquer coisa eu não digo, mas muitas coisas você aprende sozinho.
O autodidata, eu acho que a certificação muitas vezes é para o autodidata e para o bom profissional, né? A internet você tem o que se chama, eu aprendi esse termo, são chamados objetos de aprendizagem, são vídeos que você olha, você aprende como é que se mistura um concreto, você aprende como é que se faz uma solda, você aprende muita coisa na internet. E como aprende matemática, como é que se resolve uma equação diferencial, como é que você resolve um rotacional, uma integral de superfície, tudo você aprende. A internet tem lá milhares e milhares de vídeos. Então, hoje em dia, a quantidade de informação disponível para que a pessoa aprenda sozinha é muito grande. Então, é natural que tenha um mecanismo, uma válvula de saída, que vocês aí, nós estamos chamando de certificação, mas não necessariamente, não sei, é um nome, né? De acreditar, né? Você acreditar que ele sabe aquilo, né? Que ele acreditar. Acreditação. Sim. Sim, mas você está acreditando que ele saiba aquilo, não é isso? Ou não? Claro que é. A palavra... Não, claro. Não, eu estou... Sim, mas eu estou acreditando que ele saiba aquele conhecimento. Então, se ele adquiriu esse conhecimento pelo mundo afora, tem que ter uma maneira de alguém acreditar que ele saiba. Vai fazer, né? Isso acontece. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu... Eu tive um grande professor de eletrônica, né? O Mauro Migon, ele até lá da... Excelente, ele é físico. Ele é físico. E eu dizia, foi o melhor professor de eletrônica que a universidade teve. E aí ele não tinha um diploma de engenharia eletrônica, era o melhor. Entendeu? Então essas coisas, realmente, a ideia é boa. Eu só acho que vai ter muita discussão, viu, Bittencourt? Você vai ter que fazer muitos fóruns, vai ter que ter muitas câmaras técnicas para saber em que áreas e em que habilidades, né, você vai fazer acreditação. Entendeu? Essa a minha... A certificação. Para as entidades, né? Olha, eu confesso para você que eu vim meio despreparado, porque me falaram ontem à noite que eu tinha que vir para cá representando o Cefet, que atualmente eu estou terminando minha vida acadêmica lá, né? Tenho 40 anos lá. Então eu não preparei nada, nem sabia o que era o assunto. Mas ouvindo aqui, a gente vai aprendendo, vendo... Xerique que falou que ia falar 5 minutos, falou 15, 20, né? mas foi ótimo. Você é bom. Fui aluno do Cefet. Você fez escola técnica, eu sei disso. Eu fiz técnico de mecânica lá. Máquinas e motores. Exatamente, máquinas e motores. Aliás, uma vez você teve uma palestra lá, ele foi meu contemporâneo lá, fizemos o curso técnico de máquinas e motores, 67, 69, né? Isso aí. Fala bem. Explica bem, é didático, a professora também, entendeu? Eu gostei muito. Então, na realidade, eu estou aprendendo aqui, a gente vai pensando. Eu acho a ideia interessante, muito boa, mas que vai ter muita discussão.